final. Esse trabalho final, eu até já coloquei para vocês, deixa eu ver se não chegou no meu. Não. Olha que beleza, eu tenho 16 participantes. Esse trabalho, eu enviei um roteiro, e até nesse roteiro eu coloquei: esse trabalho pode ser realizado individual, alguém que tem dificuldade, né, para se comunicar, está difícil, está longe, sei lá, pode ser individual, pode ser em duplas e pode ser em trios. Vocês vão ver por que eu dei essa abertura no decorrer aqui do que a gente está falando. Então, e hoje, eu também, para hoje, né, eu mandei um material de aula que se refere à aula de hoje, sobre aquilo que nós vamos falar, que também é um entendimento do que vocês vão fazer, certo? E esse trabalho final ainda é em cima do mesmo texto, do Educação Ambiental e Sustentabilidade. Eu coloquei para vocês o seguinte: o que eu gostaria de deixar claro? O objetivo, um dos objetivos deste curso, quando eu montei o curso para vocês, um dos objetivos, bem forte esse objetivo, estou tentando, né, chegar até ele junto com vocês, nesta nova maneira de trabalhar, né? Nesta nova maneira de trabalhar. Qual é o meu objetivo deste curso? O meu objetivo deste curso é que, no final do curso, vocês tivessem realizado um trabalho acadêmico, certo? Um trabalho nos moldes dos trabalhos que são exigidos no curso superior. Só que eu já vou avisando, é um trabalho, eu procurei simplificar ao máximo, certo? Pedindo que o trabalho apresente um mínimo de exigências que tem, né? E porque é o primeiro trabalho acadêmico. Apesar que, eu olhando as atividades de vocês, eu já vi que muitos alunos já têm um certo contato com esse trabalho acadêmico, com essas exigências, que me mandam com capa, às vezes até uma folha de rosto, entendeu? Então, tem alguns que têm já alguma familiaridade com esse tipo de trabalho. Mas tudo que eu fizer aqui, eu vou considerar como se nenhum aluno ainda tivesse tido contato. Vou falar tudo sobre isso, e quem já tem algum contato ajuda a enriquecer as aulas, dando, né, a sua opinião, relatando a sua experiência, e assim por diante. Deixa eu ver se tem algum. Larissa, obrigada, viu? Que você colocou que já me enviou novamente. Tá bom. Esqueci. Larissa me enviou. Então, o que é? Por que eu mandei aquele... tá aqui. Aquele material de aula, estrutura de trabalhos acadêmicos. Então, eu coloquei, no geral, como se estrutura um trabalho acadêmico. Um trabalho acadêmico, ele tem 3 partes, vamos dizer, 3 partes. A primeira parte a gente chama de elementos pré-textual. São os elementos antes do texto, certo? O outro bloco, né, os elementos textuais.
que, na verdade, é o núcleo do trabalho. É aquele trabalho que você realizou. Esse que é o elemento textual. Por exemplo, vocês fazem uma pesquisa, qual é, o trabalho tem capa, tem folha de rosto, tem sumário, tem um monte de coisa. Mas vocês realizaram uma pesquisa sobre, vamos dizer, as dificuldades de acesso ao ensino online. Então, essa pesquisa, tudo que esse é o núcleo do trabalho, certo? E a gente faz todo esse trabalho, depois o trabalho acadêmico também tem os elementos pós-textuais, que não está descrevendo a pesquisa, você já passou tudo, esse é o núcleo do trabalho. E nós vamos falar sobre isso. Os elementos pré-textuais, eles têm muitos elementos. Se vocês pegarem, por exemplo, um TCC, uma dissertação de mestrado, vocês vão ver que tem muita coisa. Mas eu coloquei os principais, aqueles que não pode faltar. Qualquer trabalho acadêmico tem que ter. Então, esses elementos pré-textuais, antes do texto, a capa inicial. Ela tem todo um modelo, todas umas regras determinadas pela BNT, mas, por exemplo, as regras da BNT, elas têm uma certa abertura. Então, ela fala assim, olha, a capa ela tem que ter margem em cima, embaixo, na lateral direita e na lateral esquerda. Sempre a da lateral esquerda é maior do que a da direita. Por quê? Porque se você for encadernar, grampear, seja lá o que for, para não prejudicar o texto. E outra coisa, aproveitar para falar, uma recomendação que a gente pode dar é a seguinte, por exemplo, em relação à margem. Aquela margem que você adotou para a sua capa do trabalho, ela vai permanecer em todas as folhas do seu trabalho. Isso daí é padronização. Uma coisa muito importante em trabalho acadêmico é o padrão, padronização. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Se eu, os itens, eu coloco numeral, número romano, todo o meu trabalho, quando eu for colocar um item, um tópico, eu vou usar número romano, certo? Para ter um padrão, e isso facilita o entendimento do leitor, sabe? O leitor, aquele que está lendo, percebe o desenvolvimento do trabalho. Então, vocês, aqui eu coloco número tal, eu coloco uma letra maiúscula, conclusão, de repente eu coloco 2, entendeu? Fica uma salada. Então, sempre lembre da padronização, certo? Que mais que eu ia falar? E depois os elementos pós-textuais. Então, vamos falar de um por um. Os elementos pré-textuais que eu estou pedindo para o trabalho de vocês a capa que eu mandei em modelo, a capa. Outra coisa que eu ia falar. Então, como, por exemplo, a BNT tem uma certa abertura, você geralmente toda instituição tem um manual, nosso é manual para estruturação de trabalhos acadêmicos, por exemplo, no Instituto de São Roque. Então, daí ali eles determinam, certo? É montado uma comissão e faz um roteiro para os alunos, certo? Sempre dentro da BNT, sempre dentro das normas da BNT. Então,
o que eu trouxe, o modelo que eu coloquei para vocês, estou falando dos elementos pré-textuais. A capa, o modelo de capa. A margem superior é de 3 centímetros. A margem inferior é de 2 centímetros. A margem direita é de 2 centímetros e a margem esquerda é de 3, certo? Então, por isso que eu mandei isso daí, eu estou seguindo esse 3 e 2, tirei do manual do Instituto, certo? Então, quando vocês forem consultar uma metodologia, pode ser que tenha uma pequena diferença, 2,5, 2, entendeu? 3 e 2,5. Então, eu adotei para o trabalho que vocês vão me entregar o modelo do manual do Instituto Federal, certo? Depois, o que é que nós temos? Então, deixa eu falar uma coisa. A capa, ela, em cima, ela tem que ter, obrigatoriamente, o nome dos autores do trabalho. No caso, são vocês. Se for só um aluno, é só o nome dele. Certo? Por exemplo, Samuel Modesto. Ele fez sozinho, lá vai Samuel Modesto, o nome completo, direitinho. E isso daí é opcional. Acima, sempre depois da margem. Então, vamos começar. Pode colocar o nome da instituição, certo? Que seria Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Estado de São Paulo, Campus São Roque. E depois, embaixo, logo abaixo, o autor. Vocês vão ver no modelo que eu enviei para vocês. Daí, bem no centro da folha, né? Bem no centro da folha, o título do trabalho. E abaixo, bem abaixo na folha, São Roque, o ano, né? 2020, o nome da cidade e o ano, São Roque 2020. É isso aí a capa. Nada mais além do que isso na capa. Nada mais além. Agora, então, vamos voltar para o nosso trabalho, para a capa do nosso trabalho. Então, fica optativo colocar o nome, certo? E também, no modelo que eu mandei para vocês, vem até o tamanho da letra. Por exemplo, se vocês forem colocar o nome da instituição, o nome da instituição é tamanho 18. Está escrito na capa. O nome do aluno em tamanho 14. Outra coisa, se for mais do que um aluno, autores do trabalho, vamos por vez em dupla ou trio, coloca o nome dos alunos em ordem alfabética, certo? Daí o título do trabalho, no centro da página, tamanho 18, e embaixo, bem no finalzinho da folha, São Roque 2020, em tamanho 14. A recomendação é sempre que seja em Arial, né? A letra, e é isso aí. Agora, nós vamos, depois da folha da capa, da primeira capa, tem que ter obrigatoriamente a folha de rosto, que também foi o modelo para vocês, certo? Não vou repetir, ela é igualzinha à primeira capa, só que no lado direito, em tamanho 10, bem pequenininho, vocês vão ver no modelo. Não centralizado, mas abaixo do título. Dá uns 3 espaços abaixo do título. Não é centralizado, é mais para o lado direito da página. Nós vamos dar
informações bem resumidas do trabalho que foi feito. Por exemplo, para que foi o trabalho? Quem fez? Quem pediu? Então, por exemplo, aqui no modelo que eu mandei para vocês, está assim, ó, trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para obtenção do título de licenciatura em biologia, vamos dizer, sob a orientação do professor tal e tal. Para vocês, ainda não é isso. O que é esse trabalho? É um trabalho de avaliação, ou um trabalho avaliativo, né, da disciplina metodológica, trabalho final avaliativo da disciplina metodologia do trabalho científico, do curso de licenciatura em ciências biológicas, sob a orientação da professora Zolina Alfredo Felipe de Oliveira. Certo? Isso daí é bem tamanho 10. Tamanho 10 a letra lá. Tem gente querendo entrar. Não sei quanto tempo faz. Então, depois disso, o que eu vou exigir no trabalho de vocês é a capa, a folha de rosto, depois vem uma outra página. É o sumário. Então, é o seguinte, ó, a capa é uma folha única, a folha de rosto é outra folha única, e o sumário também é uma folha única. Certo? O sumário, a palavra sumário é escrita em cima, centralizado em negrito. Para que serve a palavra sumário? Para que serve? É para localizar os assuntos, certo? Que você, os tópicos, os itens que você desenvolveu no seu trabalho, certo? Então, esse sumário, vocês podem até, para ir montando o trabalho, vocês fazem a capa, folha de rosto, e deixa lá a folha escrito sumário, e vai ter que deixar para fazê-la no final, depois que o trabalho estiver pronto. Por quê? Porque antes de eu fazer o trabalho, eu não sei que página vai estar, por exemplo, a leitura, a análise temática, certo? Terminado o sumário, daí a gente vai entrar no trabalho em si. Deixa só eu falar. Então, os elementos pré-textuais que eu vou exigir como mínimo são esses três: a capa, a folha de rosto e o sumário. Vocês vão ver, assim, quando vocês forem consultar alguma metodologia, vocês vão ver que tem muitos outros elementos. Tem epígrafe, tem agradecimentos, tem resumo em língua portuguesa e em outra língua, né? Geralmente inglês, tem um monte. Mas isso daí vocês vão se familiarizando nos trabalhos que vocês vão fazer durante o curso, certo? Então, como primeiro trabalho, eu estou pedindo somente esses três elementos, certo? Se vocês fizerem direitinho esses três, mas nada impede que vocês coloquem um agradecimento, se vocês quiserem, uma epígrafe. Epígrafe, o que é? É uma citação, por exemplo, uma frase, vamos supor, vocês fizeram esse trabalho, e vocês leram já Humberto Eco, que é um professor, ele tem publicado
um livro de metodologia muito usado, ou qualquer outro, e que vocês acham que se encaixa muito bem no trabalho de vocês. Ou uma frase referente ao meio ambiente, coloca. Só que daí vocês vão ter que olhar no livro de metodologia, como faz, é assim que a gente vai ampliando. Então, é isso que eu quero dizer. Tem muitos elementos pré-textuais, mas estes daqui são obrigatórios. A capa, a folha de rosto e o sumário. Então, eu estou pedindo esses três. E quando mais para frente vocês forem fazer um TCC, um trabalho de iniciação científica, tal, com certeza o professor pode exigir alguma coisa a mais. Mas daí vocês já têm uma noção de como faz, é só consultar uma metodologia. Bom, terminados esses três elementos, nós vamos entrar nos elementos textual. Deixa eu ver. Desenvolvimento. Não. Eu fiz aqui, deixa eu ver um pouquinho só, se eu não fiz uma confusão. Sumário, assim. Depois do sumário, a gente faz o primeiro item, que é a introdução. A introdução, ela... Então, vocês vão pôr um número. Aqui eu coloquei para usar o número o numeral arábico. Introdução. Daí vocês escolhem a fonte. Por exemplo, fonte pode... Sempre a fonte, os títulos, né? De um título de uma coisa que você vai desenvolver, ele sempre é maior do que o tamanho 12. Por quê? Porque todo o seu texto vai ser feito em 12, certo? Tamanho 12. Então, por exemplo, introdução, vocês podem colocar, vocês escolhem. Só que o maior do que 12. Só que, e põe em negrito, só que, se você adotou o número 18 para pôr os títulos, ou o número 14, vocês vão ter que, até o final, usar para os títulos o mesmo número que você iniciou, certo? É o que eu falei, é a padronização. Então, vamos falar. Vou voltar um pouco no sumário. O sumário quando a gente... Depois que vocês fizerem, não sei se depois que vocês fizerem o trabalho, vocês vão ter que numerar as páginas. As páginas são numeradas a partir da introdução. Mas a introdução, ela não é número 1 a página. A página, no cantinho direito, ou em cima ou embaixo, ela não é número 1. Por quê? Tirando a capa eu não conto, certo? Então, eu voltei. O número 1 seria a folha de rosto. O número 2 seria o sumário, certo? E, então, a introdução seria número 3. Então, eu começo a numerar a partir da introdução, mas eu conto as páginas e não numero. Eu não coloco o número lá em cima, nem na capa, nem na folha de rosto, nem no sumário. Se tiver epígrafe, se tiver agradecimentos, não conto nada.
eu não numero nada, eu numero a partir da introdução. A primeira folha que recebe o número é a página da introdução, que vem depois do sumário, certo? Agora, vai começar do número 3, porque eu tenho a folha de rosto e eu tenho seria a folha de rosto, 2 seria o sumário. Se alguém colocar agradecimentos, vamos supor, folha de rosto, agradecimentos e sumário, 3. A introdução seria o número 4. Isso a página. Agora, o item é 1. O primeiro item é a introdução. O que é a introdução? Então, quando eu entro na introdução, eu estou nos elementos textuais. Então, eu vou começar a descrever, a registrar o trabalho que eu fiz. Certo? Introdução. Esses elementos textuais, ele tem 3 partes, pelo menos. É a introdução, que é o desenvolvimento e a conclusão ou considerações finais. Tanto faz colocar conclusão como considerações finais. Agora, eu estou falando que são os elementos textuais. Qual vai ser o trabalho que vocês vão fazer? O trabalho que vocês vão fazer, o título é o seguinte: esse título vai estar na capa, na folha de rosto. É registro da leitura analítica do texto tal e coloca os autores. Esse é o título do trabalho de vocês. Então,